de todas essas histórias que aqui eu contei, nas temporadas de histórias assombrosas que minha mãe contava. Teve histórias reais que aconteceram comigo, histórias que minha mãe presenciou, histórias que até minha mãe viveu, histórias que aconteceram com meu pai. Todas essas histórias que eu vivi, contei para vocês. E essa última que eu vou contar, tanto eu quanto a minha mãe, nós presenciamos. Foi uma história verdadeira. E agora eu vou contar para vocês. Hoje estamos encerrando a temporada de as histórias assombrosas que minha mãe contava. Estamos na última história. E este caso aconteceu na cidade de Quixadá. A história verdadeira. No ano de 1962. Eu era ainda muito pequena. Morava com minha mãe, minhas irmãs e meu irmão. Meu irmão chamava Luiz. Minha mãe era que trabalhava para sustentar a casa. Ela trabalhava na cidade de Quixadá lavando roupa, era lavadeira de roupa. Nós morávamos um pouco afastados. Gastava-se alguns minutos, 10, 15 minutos para chegar na cidade a pé. E às vezes ela ia para a cidade, me levava. E eu andando com ela observava muita coisa e via muita coisa. E lembro também de muita coisa, né? Na cidade de Quixadá tinha um homem que se chamava Seu Adailto. Ele era o dono de uma padaria na cidade. Essa padaria dele era que distribuía pão quase para a cidade toda. Tinha seus funcionários, tinha os homens que assavam pão, tinha os que entregavam, tinha os que vendiam no balcão. E assim, né, eu lembro perfeitamente como era. E tinha um que morava lá com ele e trabalhava para ele. Ele se chamava José. E devido a ele ser o assador de pão, e às vezes também entregava, né, o pessoal o chamava de Zé Padeiro. Era um homem de estatura média, moreno, né? Ele também era um homem sozinho no mundo. Ele não tinha parentes, não tinha mulher, não tinha filhos, era sozinho. Por conta disso, ele morava num quartinho do lado da casa do senhor Adailto. O senhor Adailto deu para ele morar lá, que ele não tinha família. A casa do senhor Adailto era de um lado, a padaria do outro, e o quartinho dele ficava do lado da casa do senhor Adailto. E Zé Padeiro era um homem muito frio. Ele tinha um coração perverso. Ele era um homem cruel. Ele assava seus pães, ele começava a assar os pães. Por volta de meia-noite eles já começavam a assar os pães. Já na madrugada, né, 4h, 4h30, já saía com os pães para ir entregando nos estabelecimentos comerciais. E ele, quando terminava de assar os pães, gastava o resto do seu tempo alimentando a maldade do seu coração. O forno ficava aceso com aquelas brasas e ele sentia um desejo terrível em seu coração de matar os animais. Não podia passar um animal por perto da padaria ou perto dele, que ele pegava aquele animal e jogava dentro do forno. E ele dizia que achava muito bonito quando pegava um gato, que pegava o bichinho e jogava dentro daquele forno, e o bichinho ficava pulando, dando uns miau terrível de dor,
E ele dava risadas, se divertia com a dor daquele animal. Os outros funcionários até brigavam com ele: pai, não faz isso não, mano. Tem coração não. É bonito demais, pai. É muito bonito jogar um gato dentro do forno, que ele fica pinota até virar cinza. Eu acho bonito demais. Muitas pessoas até já tinham tido briga com ele, batido nele por conta dele matar os animais das pessoas. As pessoas sentiam falta dos animais, já achavam que era ele que tinha matado. Muitos homens já tinham até batido nele por conta disso. Às vezes, quando o marido perguntava para a mulher: mulher, cadê o cachorro? Onde é que está o cachorro? Vixe, homem, eu não sei. É que ele saiu, pronto. O Zé Padeiro matou. O gato. Menino, tu riste o gato? Vê, mas ele saiu aqui, pronto. Se não voltou, o Zé Padeiro matou. E era assim, todo mundo já sabia a fama perversa de Zé Padeiro sentir prazer e se divertir com a dor dos animais. Um dia ele jogou uma porquinha prenha. Diz que a porquinha pequenininha, aquelas porquinhas cachechinhas pequenininhas, das perninhas curtinhas, a bichinha ia passando com a barriguinha tão grande, cheia de bacurim. Ele pegou a porquinha e jogou dentro do forno, diz que a bichinha gritava tanto. Qualquer animal que passasse perto dele, naquelas últimas horas da noite, por volta já o dia já amanhecendo, que os bichinhos passavam, esses povos dos interior, que os animais soltos, né? Andando para aqui, andando para lá, o porquinho, a galinha, ele matava tudo. E assim, Zé Padeiro seguia a sua vida de perversidade. E às vezes a mamãe passava comigo, e ele, às vezes, quando estava de folga, estava deitado no quartinho rei dele, com a porta aberta. A mãe passava e às vezes dava a mão para ele: boa tarde, seu Zé Padeiro. Tá, Dona Quinô. Era assim. Passava, eu me lembro, mamãe, ele deitado na rede, com a cabeça para fora, às vezes fumando cigarro. A mãe passava e falava com ele. E assim o tempo foi passando, Zé Padeiro alimentando a sua perversidade. E quando foi um certo dia, o meu irmão chegou em casa e disse: mãe, o Zé Padeiro tá doente. Eu passei lá, estava deitado na rede lá, eu perguntei o que ele tinha, disse: estava doente. Mãe, de quê, menino? Eu não sei não, você sabe que ele tá doente lá, não tá nem trabalhando. E essa doença do Zé Padeiro foi se agravando. Ele não podia trabalhar. E cada vez ele se definhando, né? Ficando mais fraco. E não trabalhou mais. Vivia lá no quartinho lá do seu Adailton. O seu Adailton era que dava comida para ele. Levava comida para ele comer, lavava água. E assim ele foi passando os dias e cada vez a doença dele se agravando mais. E aconteceu que ficou prostrado. Se prostrou. Naquela época, aqueles anos para trás, não tinha esse negócio de leva o fulano pro hospital. Não. Estava doente, o pessoal vinha fazer sentinela. Então fazia sentinela até morrer. Esperava morrer em casa. Não tinha negócio de correr com ninguém para o hospital, não. Era assim. Fazia sentinela até a pessoa morrer. Assim fizeram com o Zé Padeiro. Toda vez os amigos, alguns pessoal da padaria que trabalhava lá com ele, vinha, passava um pedaço da noite lá, outro vinha, passava outro pedaço, e ele cada vez ficando mais grave, e já estava bastante doente, que a voz dele já era bem arrastada. Já quase não conseguia falar. Deitado na rede, bem magrinho. Não conseguia comer, seu Adailton levava comida, ele não comia. Levava uma águazinha, ele bebia uma água, dava um chá. Mas as forças de Zé Padeiro foi se acabando. E ele ficou muito fraco. E ao ponto de não levantar mais. E ficar direto dentro de uma rede, muito fraco. Me lembro que um dia minha mãe passou. E ele estava deitado na rede. Tardinha, a mamãe ia voltando do trabalho. E a minha mãe falou com ele: tarde, seu Zé Padeiro. Tá, Dona Quinô. O senhor tá melhor, seu Zé? Tô não, Dona Quinô. Tô melhor não. Amanhã tá certo, passamos. Aí quando foi uma madrugada, uns homens iam passando. Uns pessoal do interior que
planta roçado, assim, os pés das serras, eles sempre vão pro roçado na madrugada. Aí eles iam passando os dois, fumando um cigarro, com a enxada nas costas, conversando, conversando de estrada fora. Aí quando iam passando em frente ao quarto dele, olharam pro quarto dele e disseram: "Rapaz, o Zé Padeiro, bora olhar como é que ele tá." Aí mesmo, vamos lá, vamos ver como é. Encostaram na porta. "Ei, seu Zé, como é que o senhor tá?" "Tô por aqui." "Tá melhor não, seu Zé?" "Tô não." Aí, espero que o senhor melhore, seu Zé. Estamos indo pro nosso roçado. Quando os homens disseram: "Ei, por favor, vem cá." "O que é, seu Zé?" "Me dá o resto do teu cigarro." Aí: "Não, seu Zé, o senhor não pode fumar não, seu Zé. O senhor tá doente, o senhor não pode fumar não." "Só um traguinho, só o restinho. Por favor, me dá o teu restinho do teu cigarro." Aí eu: "Dá, macho, só um restinho, aí é matar ele não, mas dá." Um homem foi lá e deu, o cigarro estava na metade. "Pronto, seu Zé, mas tenha cuidado." Aí: "Muito obrigado." Os homens foram-se embora. Aí ele ficou fumando o cigarro, deitado na rede, todo enrolado com a tanga que a mulher do seu Adailton deu para ele se enrolar, né? Enroladinho com aquela tanga da cabeça aos pés, só os braços de fora. Aí ele com o cigarro na mão aqui, fumou. Aí quando ele terminou de fumar o resto do cigarro, que foi jogar a coxinha do cigarro, ele não teve força de jogar a coxinha do cigarro, a coxinha caiu em cima da tanga que ele estava se cobrindo. E ele sem força de se movimentar para tirar a coxinha de cima dele, e a coxinha foi pegando na manta, foi pegando lá na tanga lá, e foi começando a queimar um pouquinho, e começou a fumaçar, e ele sem conseguir tirar, e começou a fumaçar, e ele não podia tirar, e o fogo foi aumentando, e quando ele criou uma faísquinha, e criou uma labaredinha, e o pano acabou pegando fogo. O pano pegou fogo em cima dos peitos dele. E não tinha como apagar, e o fogo foi aumentando, e a tanga foi pegando fogo, e o fogo foi criando labareda, e queimou a tanga todinha, e passou para a rede, e queimou a tanga da cabeça aos pés. Então, dos peitos até os pés, onde ele estava coberto. E ele não conseguia se mexer nem para tirar o pano de cima dele. Queimou a tanga todinha em cima dele, a rede pegou fogo, queimou a rede todinha com ele dentro, a rede rasgou-se e ele caiu no chão, e os restos da rede caiu em cima dele e queimou o corpo dele inteiro, da cabeça aos pés. Não ficou um só lugar que não tivesse se queimado. Isso já era por volta quase de 5 horas da manhã. Aí o seu Adailton acordou com uma catinga, sentindo o cheiro de fogo, de pano queimado. E seu Adailton disse: "Mulher, tu tá sentindo pano, tem catinga de pano queimado aqui, será que os meninos estão brincando com fogo?" Aí a mulher levantou, escorreu, foi no quarto. "Não, os meninos estão dormindo." Será que não é o quarto do Zé Padeiro?" "Não sei, eu vou olhar." O homem saiu, abriu a porta, quando saiu fora que olhou, tava lá só o fumaceiro, ele no chão, e os panos queimados por cima dele, e ele todo queimado. O homem fala: "Meu Deus do céu, corre aqui, mulher, pelo amor de Deus." "O que foi, homem?" "É o Zé Padeiro que tá todo queimado." "Vixe, homem, o que foi? Eu não sei. Tá todo queimado aqui no chão, a rede queimou, o pano queimou em cima dele, ele tá todo queimado da cabeça aos pés." E ela: "Vixe, Maria, o que foi que aconteceu? Como foi que este homem se queimou?" Aí, vamos lá. "Agora o que a gente faz, mulher?" "Ixi, mulher, eu não sei o que a gente tem de fazer. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar aquela tauba réia que tem lá no quintal, aquela porta réia lá, e vamos botar aqui, botar uns tijolos, botar a tauba em cima, e botar umas palhas de bananeira e botar ele, porque não tem condições de botar ele numa cama. Tem que ser em cima das palhas de bananeira. Tá todo queimado." Mas não morreu. Aí, como foi lá, botou a tauba e botou as palhas de bananeira em cima, e pegaram ele todo queimado e jogaram em cima das palhas de bananeira, e botou só um paninho cobrindo as partes dele, porque o resto não podia cobrir. Se botasse em cima dele ia pregar.
Aí ficou lá, todo queimado. E agora, mulher? O que a gente faz? Eu não sei, meu filho. É esperar que ele morra, ninguém pode fazer nada. Vamos ficar aqui com ele, guardando ele aqui até ver o que vai ser feito. Aí ficou, aí passou o primeiro dia. Aí passou o segundo dia. No segundo dia, Zé Padeiro tava uma só bolha d'água. Tava feito aquela bolha de água. Ninguém via oi, não via nada, não via... Era só aquela bolha cheia d'água. Eita, mulher, pelo amor de Deus, olha como é que tá. Inchado. Aí no terceiro dia, o seu Adailton foi lá, viu como ele tava, botar um gole d'água na boca dele, que nem conseguia, não engolia mais. Já tava no terceiro dia. O seu Adailton olhou pros braços do Zé Padeiro, feita aquela bolha d'água, e ele viu alguma coisa borbulhando dentro da papoca d'água no corpo dele. E ele, o que será isso? Aí olhou, meu Deus, o que é isso? Aquela coisa borbulhando dentro, entre a pele e o couro, né? Cheio d'água. Ele olhou, que ele tipo, olhar o que é isso. Aí pegou uma pincezinha e furou. Aí era tapuru. Zé Padeiro tava cheio de tapuru, entre a cor e a carne, dentro daquelas bolhas de água podre, tava cheio de tapuru. E ele disse, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Olha aqui, mulher, pelo amor de Deus, o Zé Padeiro tá cheio de bicho. Aí minha, vixe, meu Deus, e agora, homem? Mulher, acho que eu vou tirar. Vou tirar pelo menos pra aliviar, ele deve estar sentindo muita dor, com esses bichos andando no corpo dele. Me dá um balde aí que eu vou ver se eu tiro pelo menos uma parte. Eu pegou um balde e uma pince e foi arregaçando o couro e tirando, encheu quase um balde de tapuru que caía de dentro dele, aquele aguaceiro descendo e os tapuru caindo dentro do balde. Podre, podre, podre. E aí ele tirou o que deu para tirar e pronto, deixou ele lá. Pronto, mulher, agora ninguém pode fazer mais nada. O que eu podia fazer eu já fiz. Tirei isso aqui, aliviar, espero que tenha aliviado as dores dele, mas mais nada eu não posso fazer. Aí, meu filho, vamos aguardar. Aí passou ainda o quarto dia. O quinto dia, com 6 dias, foi que o Zé Padeiro foi morrer. Com 6 dias, aí ele morreu. Aí foi que meu irmão chegou na casa dizendo, mãe, o Zé Padeiro morreu. Aí a mãe disse, e foi, menina? Foi. Já tava na hora dele morrer mesmo. Aí o Luiz disse assim, mãe, e o seu Adailton disse que ninguém vai fazer sentinela lá não. A gente vai enterrar logo, porque ele tá podre. Uma catinga medonha. Aí a mãe, vixe Maria. E eu vou, mãe, pro enterro dele. A mãe disse, tá bom, meu filho, vá. Aí o Luiz foi pro enterro dele. O padre chegou lá, o seu Adailton arranjou um caixão, não sei por onde, arranjou um caixão, e botou uns panos velhos dentro e colocou ele dentro. Aí chamou lá uns homens, mais ou menos uns 8 homens, 8 ou 10 homens por aí assim, e meu irmão tava no meio. Aí vamos, o cemitério ficava um pouco distante e tinha que subir uma ladeira, né? Sabe que Quixadá é uma cidade cheia de altos e baixos, né? E tinha que subir uma ladeira medonha para poder chegar lá no cemitério. Aí eles pegaram, tá bom, senhor Adailton, a gente vai. Saíram mais ou menos por volta de umas 3 horas, 2h30 para 3 horas, com o corpo, o caixão, um bocado de homem. Como o defunto estava muito podre, aí eles disseram, rapaz, é o seguinte, vamos comprar umas garrafas de cachaça para nós beber, mas nós não aguentamos essa catinga não. É melhor nós beber umas cachaças para nós ficar meio doido, porque tá podre demais, mano. Aí mesmo, vamos comprar umas cachaças. Aí compraram umas garrafas de cachaça, iam bebendo cachaça e levando o defunto no cemitério, a carniça medonha. Aí quando chegaram, começaram a subir a ladeira, chegaram no meio da ladeira, o caixão se quebrou. O fundo do caixão se abriu. E o defunto caiu no chão. E eles baixaram o caixão de peça. Virgem Maria, o caixão quebrou. E o defunto caiu. E agora o que nós faz? Ficaram lá passando a cabeça. Para que nós faz agora? Aí o rapaz, é o seguinte. Ô Luiz, tu volta lá na cidade. Vai lá no seu Adailton
e diz pra ele que mande lá umas cordas, que a gente bota o defunto dentro do caixão e amarra as cordas do lado dos pés, amarra outra do lado da cabeça, pra ver se dá pra aguentar chegar mesmo no cemitério. Defunto rei pôs pesa, feito não sei o quê, e o caixão quebrou. Aí o Luiz tá certo. O Luiz saiu correndo, voltou pra cidade, chegou lá, o senhor Adailton, o que foi, Luiz? O senhor Adailton, eu vim aqui porque no meio da ladeira o caixão do defunto se quebrou e o defunto caiu no chão. E vixe, não foi mesmo, rapaz? Foi. E agora? Aí eu vim aqui porque o lá disse que eu viesse aqui para pedir ao senhor se o senhor tem 2 cordas para mandar, que aí a gente bota o defunto dentro e amarra do lado dos pés e amarra do lado da cabeça para ver se dá para conseguir chegar lá no cemitério com o defunto. Pois tá bom. O senhor Adailton foi lá, achou 2 cordas. Toma, Luiz, vai. O Luiz voltou correndo, chegou lá com as cordas, aí eles botaram o defunto dentro do caixão de novo, aí passaram as cordas por debaixo, do lado e do outro, dos pés da cabeça, e amarraram, bem amarrado. Levantaram o carro, acho que agora dá para chegar no cemitério. Vamos lá. Pegaram de novo e saíram subindo a ladeira, o resto da ladeira. Chegaram no cemitério, aí entraram, né? Os coveiros já tinham cavado a cova, aí já foram lá pro lado do enterrar, e quando chegaram lá, não sei o que aconteceu, começou uma briga desgraçada dentro do cemitério, e era um sururu medonho, e era tapa vai, tapa vem, murro vai, murro vem, chute vai, chute vem. Não se conformaram com os murros e os chutes e partiram para a violência, começaram a arrancar as cruzes. Arrancaram a cruz e lá se vai a briga de pau. Pegavam uma cruz aqui, outro pegava outra cruz acolá, e arrancaram as cruzes das catatumbas tudo. E era uma briga medonha, e era porrada para tudo quanto era lado. E o pobre do meu irmão ainda levou as batadas na cabeça, levou outra nos beiços. E meu irmão saiu correndo com a cabeça toda quebrada, e os beiços também, todo ferido. E os outros ficaram lá, e os correram também e se esconderam para não apanhar. Aí não sei quanto, até que enfim, um correu para um lado, outro correu para o outro, e assim a briga acabou. Os correiros foram lá, acabaram de enterrar o defunto, e vamos voltar para trás. E aí já estava quase de noite, e meu irmão nada de chegar. E a mãe, menino, o que foi que aconteceu com o Luiz? O que foi, meu Deus? Esse menino não chega. A mãe, menina, acho que eu vou ver se eu encontro o Luiz por aí. A mãe saiu, tinha que atravessar um rio. Só que o rio estava seco, só tinha areia, pedra e salsa. Aí a gente saiu, passamos por dentro do rio. Quando nós chegamos do outro lado do rio, a mãe viu uma pessoa caída no chão. A mãe disse, até tem uma pessoa caída ali. Eu fui mais ela. Uma pessoa caída ali, eu acho que é o Luiz. Vamos ver se é ele. A mãe chegou, se aproximou devagarinho, assim, meio com medo. Aí chegou, é o Luiz, Marlene. Aí cutucou ele, Luiz, te acorda. Quando ele levantou a cabeça, estava com um buraco na testa, os beiços quebrados, tudo cheio de sangue. A mãe, menino, o que foi isto? Aí a mãe pegou ele, levou para casa. O que foi isto, menino? Ele bebo, a cachaça fez efeito em todo mundo. E só sei que chegou em casa, a mãe já lavar esses cortes desse criatura, menina. O que foi, menina? Aí a mãe foi lavar os cortes dele e ele foi contar o que tinha acontecido no cemitério. E a mamãe, Virgem Maria, menino, foi isso tudo, menino? Foi, mãe. Uma coisa horrível. Eu nunca imaginei, nunca vi um enterro tão feio na minha vida como o enterro do Zé Padeiro. Pagou na mesma moeda. E aí, eu lembro de um ditado que minha mãe dizia, que quem com o ferro fere, com ele será ferido. E assim pagou Zé Padeiro pelos seus crimes, sofrendo a mesma coisa que ele fazia com os animais. E aqui eu termino a história de Zé Padeiro.